Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Comer e beber são realidades básicas da vida humana. Os textos bíblicos partem dessa realidade natural para nos conduzir a um plano mais profundo. Fome e sede de sentido para a vida. E todos nós buscamos sentido para o que fazemos. Todos buscamos justificativas para as nossas ações e para as nossas escolhas. Então, os textos bíblicos nos apontam para a necessidade de dar sentido à vida. O tema aparece tanto na primeira leitura do profeta Isaías, como aparece também no Evangelho de São Mateus. A questão é que todos sentem sede de uma vida que seja plena de significado. Embora possamos nos iludir por algum ou até por muito tempo com propostas imediatas, com realidades fáceis, sem que exijam de nós grande esforço, em algum momento da vida, essas realidades que nos são possibilitadas de modo imediato, fáceis, não serão suficientes. Porque não passam de uma ilusão. Realidades apenas físicas, materiais, por vezes emocionais, por melhores que sejam, não são capazes de dar sentido à existência humana. Sentir sede equivale àquele momento ou àqueles momentos, que podem acontecer muitas vezes na vida, em que percebemos que o que temos experimentado não é suficiente. A experiência que se faz é a experiência da incompletude, do faltar algo. É quando o que se vive não mais preenche. Talvez tenha até preenchido por um tempo, mas não preenche mais. E isso pode acontecer mesmo a vida estando toda ela organizada. Isso pode acontecer mesmo que as metas tenham sido alcançadas. Anos de dedicação para uma faculdade. Anos de dedicação para concluir a faculdade. O exercício da tão sonhada profissão e de repente se depara com a incompletude. Anos de dedicação a um relacionamento, a uma pessoa, por melhor que seja, pode acontecer que em algum momento ainda perceba faltar algo. Poderia ousar e dizer, é a experiência do fracasso na busca. Tudo que parecia certo, tudo que parecia ser aquilo que nos traria a realização, passa a ser questionado por nós. Todos podemos sentir sede e fome.
Mesmo um sacerdote pode sentir sede e fome. Porque embora envolvido com as atividades religiosas, as atividades da igreja, se ele tirar o olhar do Cristo, o seu ministério perde sentido, sua vida perde sentido, e ele passa a sentir fome e sede. Pergunto, você já sentiu sede e fome de sentido para a tua vida? Já se deparou em algum momento olhando para as próprias escolhas e percebendo, não é isso ainda? Talvez hoje, será que você olha para a tua vida hoje e diz, estou feliz, estou pleno, ou não? Que grande angústia a de quem sente sede e fome. A vida parece perder o seu sentido, parece perder a sua beleza. Há quem nunca tenha encontrado a fonte e o alimento certos. Mas há também aqueles que já tenham encontrado, mas não tenham se alimentado suficientemente. E estes podem ser todos nós ou alguns de nós. Na igreja encontramos os alimentos que saciam nossa sede, nossa fome. Mas será que nos alimentamos adequadamente para ficarmos saciados? Quando não se vive com a devida entrega e com a devida totalidade à fé, ela também se torna incapaz de saciar. Deus disse por meio do profeta, inclinai o vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis a vida. A vida é a plena. Inclinai vosso ouvido, vinde a mim, para ter vida, vida plena, plena de sentido. E ainda, disse o profeta, alimentai-vos bem para o fortalecimento do vosso corpo. É como se Deus sussurrasse em nossos ouvidos, dizendo, eu posso saciá-los. Você que está incompleto, eu posso saciá-los. Eu posso preenchê-los. Escutamos no Evangelho que uma multidão fragilizada no corpo e na alma procurava Jesus. Ia ao seu encontro. E estava num local inóspito, o deserto. Quando pensamos deserto, pensamos no lugar da escassez. Essa hora adiantada, uma necessidade grande, o tempo curto. E ali, no deserto, com a hora adiantada, Jesus diz aos seus apóstolos, dai-lhes vós mesmos de comer.
E Jesus deu aos seus discípulos a capacidade de saciarem aquelas pessoas. Não algumas pessoas, mas de saciarem aquela multidão. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus também deu a cada sacerdote. Deu a mim e ao padre Tiago a capacidade também de saciar a fome da multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, disse a palavra. Ouviram a instrução de Jesus, se alimentaram do pão partilhado, se alimentaram do peixe que foi partilhado e foram saciados. Posso dizer com ousadia, mas sem medo de errar. Me foi dado o poder de saciar a sua sede e a sua fome. Como sacerdote, eu posso saciar a sua sede e a sua fome. Parece e é tão pouco o que cada vocacionado possui para dispor a Deus. E realmente é muito pouco, ainda mais quando comparamos com a multidão que nos espera. Só temos 5 pães e 2 peixes. E o que é isso diante de uma multidão? Realmente insuficiente, não é nada. No entanto, quando esse pouco que temos é o tudo que ofertamos, Deus então torna suficiente para saciar a multidão. E aqui tem prefiro discordar da palavra bíblica, mais uma vez muito ousado, e falar de saciedade e não de satisfeitos, porque conseguimos saciar a fome e a sede da comunidade como sacerdote, mas nem sempre conseguimos tornar o povo e a multidão satisfeitos com o nosso ministério. Então, saciados, sim. A sociedade está repleta de pessoas sedentas. E na igreja também temos muitas pessoas sedentas dentro dela. E eu repito, que grande angústia ter fome e ter sede. Que grande angústia de quem não se sacia, mesmo se alimentando com o pão da vida. Ou com o pão do céu, com a palavra da vida. Muitos estão na igreja e não se saciam, mesmo tendo à disposição a palavra, a Eucaristia, os sacramentos. Porque estão na igreja para fazer a vontade própria, buscando uma igreja ao seu jeito, ao seu modo, sem disposição para as exigências do Evangelho. E quem não tem disposição para as exigências do Evangelho, não se beneficia ao ponto de se sentir saciado. Lembrava da parábola do semeador. Escutamos há poucas semanas. Ele sai a semear e toda semente que ele lança, ela é boa.
A diferença está no solo que recebe a semente. A diferença não está na semente, a diferença está no solo. A mesma semente, o mesmo tipo de semente, cai entre os espinhos, cai entre as pedras, cai no solo duro, batido, e não vinga, e não frutifica. Somente aquela que cai em bom terreno, somente essa dá fruto. Por quê? Todo sacerdote semeia a boa semente, lançada em terra. E o frutificar dessa semente é o que podemos comparar com a nossa saciedade. E eu repito, como sacerdote eu consigo saciar a sua fome e a sua sede, mas eu não consigo transformar uma terra com espinhos em terra boa, não consigo transformar uma terra com pedras em terra boa, não consigo transformar um solo duro em terra boa. E por isso, por mais que semeie boa semente, por mais que eu proclame a palavra conforme ensinada pelo magistério, por mais que eu celebre a liturgia conforme instruída pelo missal, por mais que celebre todos os sacramentos, eu não posso fazer com que o seu coração seja uma terra boa. Porque isso só cada um de vocês, com o uso da liberdade, com a capacidade de escolha, pode decidir ser ou não uma terra boa. E por isso, a mesma palavra pregada para todos, a mesma Eucaristia celebrada para todos, na vida de alguns produzirá frutos, e na vida de outros não produzirão frutos. Não depende aqui da santidade do sacerdote. Não depende aqui da maior ou menor capacidade intelectual do sacerdote. Não depende aqui da sua maior ou menor habilidade pastoral. Depende do solo de cada um. Depende de cada um acolher ou não, ter docilidade ou não, ter disposição ou não para uma prática generosa da fé. E quando nos dispomos a essa vida mais intensa, mais generosa, mais comprometida, vamos experimentando então essa saciedade de nossa alma. E quando isso acontece pela primeira vez, ou quando isso volta a acontecer, entendemos o que São Paulo diz. O disse na segunda leitura: nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Quando percebemos que somente Deus é capaz de nos saciar, e quando experimentamos isso, temos a certeza que nada se compara ao amor de Deus. E experimentamos com vazio foi tantas escolhas que fizemos e tantas buscas frustradas. Por que ter fome? Por que ter sede? Se Deus quer nos preencher com o teu amor. Nos abramos ao amor de Deus. Nos abramos para sermos fecundados por esse amor de Deus. Que Deus nos ajude, que cada um
se comprometa com essa palavra escutada. Que cada um use a sua liberdade para cumprir a vontade de Deus. E nunca mais se angustiar pela ausência de sentido na vida. Assim seja.